Que Deus, na sua paz, no seu amor imenso, nos abençoe na noite de hoje. Que nós também, de nossa parte, possamos nos sentir abençoados, nos sentir envolvidos pela espiritualidade que, desde muito antes de chegarmos aqui, já preparou este ambiente adequadamente para que nós pudéssemos, nele, receber as energias necessárias ao refazimento da nossa alma, do nosso espírito, talvez, quem sabe, porventura também, das problemáticas do corpo físico, né, se for do nosso merecimento. Antes de começar, queríamos apenas comentar sobre essa mensagem, né, muito pertinente, do livro Sinal Verde, que foi lida, né? Nós que trabalhamos em escolas com crianças, isso é uma verdade muito grande, né? O fato de que a criança, ela realmente retrata os adultos. Então, muitas vezes, quando a gente conhece os pais dos alunos, a gente entende tudo, né? E nós, por nossa vez também, temos em nossa personalidade boa parte dos nossos pais, dos nossos avós, porque é um período crucial para o espírito, a infância, né? Um período onde, como ele coloca bem aqui, a gente deve sempre pautar pelo diálogo, né? Tem que ter muita paciência, conversar e procurar não mimar, como se diz aqui, né? Não precisa ser extremamente exigente, mas também não achar que eles são, como ele coloca na mensagem, bibelôs, né? Lembrando que são nossos irmãos em evolução, que foram confiados a nós temporariamente, os adultos por eles responsáveis, né? Para que nós os eduquemos, assim como Deus pediu ao nosso irmão mais velho, o Cristo, né? Que ele viesse fazer conosco também. Então, que nós possamos refletir em casa depois sobre essa mensagem tão pertinente que foi entregue a todos aí. E para a noite de hoje nós trouxemos aqui uma história muito interessante do livro Estante da Vida. Esse aqui ele já está com uma capa velhinha, né? De uma versão mais antiga, de autoria do espírito Irmão X, psicografado pelo nosso querido Chico, onde nesse livro ele traz várias histórias, né? Tem passagens inéditas de Jesus. Aliás, Humberto de Campos, que é o Irmão X, é um dos poucos espíritos que faz isso. Traz histórias inéditas de Jesus que não estão na Bíblia, por exemplo, não estão no Novo Testamento, né? São os espíritos nos contando passagens que não foram anotadas por ninguém em nenhuma parte, mas que estão sendo agora reveladas por eles, né? E assim a gente vai ver muito acontecer ainda no futuro, quando a gente entender, na verdade, o que aconteceu lá atrás, há 2000 anos. Todo ano, dia 25 de dezembro, comemoramos o Natal. Mas a verdade é que 2023 anos depois da vinda do Cristo, aproximadamente, nós ainda estamos tentando entender o que aconteceu ali, naquela Galileia, porque a verdade é que Jesus é um vulto tão impressionante que nós ainda vamos demorar muito tempo para compreendê-lo em profundidade. Mas podemos compreender a sua mensagem, podemos compreender os seus ensinamentos, que foi o que ele quis nos passar, foi o foco da sua vinda à Terra, a sua mensagem de amor, de perdão, de tolerância, que todo fim de ano, é claro que isso deveria ser todo ano, né? Ou melhor, deve ser todo o ano, ao longo do ano, mas no final do ano a gente relembra mais essas histórias. E para a noite de hoje nós trouxemos aqui uma história, então, intitulada A Arte de Elevar-se, que está no capítulo 38 desse livro. Então ele começa dizendo assim, é uma história curta, que conta a história de um rapaz chamado Delfim Mendes. Delfim Mendes era estudante aplicado na escola do Espiritismo cristão, sempre atencioso nas discussões filosóficas, a cujo brilho emprestava diligente cooperação. A gente vai fazer alguns comentários também na história, porque ele escreve um pouco difícil, né? Ele não é um autor que escreve tão fácil assim, Humberto de Campos. Muitas vezes a gente tem que ir ao dicionário, né? Às vezes não basta no dicionário, tem que ir na internet para tentar entender o que ele está falando, mas vale muito a pena.
Então ele está comentando desse rapaz chamado Delfim que estudava bastante a doutrina, né? Então, vamos imaginar que ele assistia palestra, participava dos estudos, lia as obras básicas, né? E tinha um cunho filosófico. Então, quer dizer, ficava sempre filosofando, mas do lado de lá, como é que é, e tudo mais. Entretanto, fugindo aos testemunhos pessoais no trabalho renovador, vivia em regime de perenes reclamações. Então, é aquele religioso que filosofa demais, mas não quer pôr a mão na massa, né? Não quer ajudar muitas vezes numa sopa, não quer muitas vezes ajudar a varrer um salão, e acha que só ficar ali, né, com as ideias é suficiente. Não quer entregar uma cesta, fazer um trabalho mais direto de caridade. E tinha um hábito, né, um hábito muito comum, e esse hábito foi o que fez a gente escolher essa história. Porque é um hábito muito comum nosso, reclamar. Reclamar de tudo. Porque se está quente, devia estar frio, né? Se está chovendo, não, devia não estar chovendo. Se nós estamos num lugar, queríamos estar em outro. Se temos uma calça, queríamos termos um short, né? Se a gente tem um relógio digital, queria ter um de ponteiro. Então nós estamos sempre insatisfeitos, reclamando. E o Delfim tinha essa postura, muito, muito comum ainda, infelizmente, entre nós. Interpretava os ricos por gênios malditos do desregramento e os pobres por fantasmas do desespero. Então a balança dele era assim, olha, todo rico é o diabo, né? E todo pobre é um infeliz, né? E a gente sabe, né? E é interessante a gente trazer isso também sobre a criança, aproveitando que a gente disse, que a gente percebe que para a criança não interessa se o pai e a mãe é rico ou não é. Mas o que interessa é realmente a relação que ele tem com o pai e com a mãe. A relação humana, ela é, se não for a coisa mais importante, mas com certeza uma das coisas mais importantes que a gente veio aprender a fazer aqui na Terra. E muitas vezes a gente não dá conta de se relacionar bem com 4 pessoas num lar. Como é que a gente quer se relacionar com a família humana no universo? Como é que a gente quer se relacionar bem no trabalho, na casa espírita, né? Se a gente muitas vezes não aprende a se relacionar. Mas ele tinha essa visão ainda também bastante comum, né? De extremos. A cada passo, asseverava sob escura revolta: a terra é um despenhadeiro de sombra sem fim. Como nos livraremos desse horrível sorvedouro? Então ele tinha uma visão pessimista da terra. Pensava, gente, aqui é um lugar terrível. E se a gente ligar a TV, né, e se deixar levar pelas notícias, porque o que vende é o escândalo, né? E vende também porque a gente gosta de ver, tem isso também, né? Você não vende algo que ninguém quer, você vende algo que as pessoas querem comprar. Então vende porque a gente também consome. Então se a gente observar a Terra, de fato a Terra não é um paraíso de delícias, embora seja um lugar que já melhorou demais, mas ainda existem guerras, mas ainda existe fome, né? Então nós estamos num planeta que transita, ou seja, que está deixando uma condição inferior para uma condição superior, que também não será, né, como alguns acham, o mundo de regeneração não é um mundo feliz ainda. É um mundo melhor, mas não é um mundo onde os espíritos são totalmente amorosos e fraternos. Ainda existe o mal no mundo de regeneração. E aí, ele tinha essa visão pessimista do planeta. Tanto se habituou às queixas, que certa noite, quando Fabiano, espírito protetor da reunião que frequentava, expunha conclusões evangélicas de alto sentido, ele, Delfim, desfechou-lhe vasta dose de extemporâneas indagações.
Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, né? Tinha um benfeitor que participava das reuniões, provavelmente mediúnicas, né? Se comunicando, e como os benfeitores sempre fazem, eles trazem uma mensagem evangélica, uma mensagem de moral, de ética, de bom ânimo. E ele então ouviu o benfeitor e começou a encher o benfeitor de perguntas que não tinham muito a ver com o que o benfeitor estava trazendo. Ele disse assim: benfeitor amado, como conquistar o desligamento do purgatório do mundo? Por todos os lugares da terra vejo a maldade dominante. Nas pessoas inteligentes, identifico a crueldade. Nas pessoas incultas, ou seja, ignorantes, reparo a preguiça. De todos os ângulos da existência, no plano selvagem que nos encontramos, surgem aguilhões. Ou seja, a visão dele é o seguinte: como é que eu faço, para sair desse purgatório, como ele colocou aqui, que é a Terra? Como é que eu faço? E a resposta do benfeitor é fantástica. E quase lacrimejante, ou seja, quase chorando, rematava: que fazer para fugir dessa moradia tenebrosa da expiação? Então ele viu o planeta Terra e pensava: como é que eu faço para morar em outro lugar? Porque eu não estou gostando dessa moradia que eu tenho aqui. É crime, é guerra, é crueldade, é preguiça, é ignorância. E uma coisa interessante, que a gente acha que essas coisas estão sempre do lado de fora, Então, e tem uma regra muito interessante na psicologia, que é a identificação. Nós nos identificamos com as pessoas e as suas atitudes de duas formas: positivamente e negativamente. Como assim? Positivamente é quando a gente conhece alguém ou encontra alguém e a gente sente uma afinidade com aquela pessoa, positiva. A pessoa gosta do mesmo time que eu gosto, a pessoa gosta das mesmas músicas que eu gosto, a pessoa gosta da mesma posição política, a pessoa lê os mesmos livros, vê os mesmos filmes. Então existe uma identificação positiva. Mas existe também a identificação negativa. E Joana de Ângeles, em sua obra psicológica, trabalha bastante isso. Quando algo nos incomoda demais no outro, aquilo tem mais a ver comigo do que com o outro. Ou seja, é uma identificação negativa. Nós temos um ditado para isso. Diz assim: 2 bicudos não se bicam. Esse ditado ele é muito real. Porque aquilo que geralmente a gente muito detesta, a gente tem. Talvez a gente não esteja manifestando, mas a gente tem. E não foi totalmente resolvido. Porque quando é resolvido, aquilo é indiferente. Aquilo não incomoda. Eu vejo o outro fazendo e aquilo, lamento, penso que não poderia ser assim, mas eu não sinto raiva, eu não sinto o que ele sentia aqui. Então tudo isso que ele está trazendo, possivelmente ele tinha, e é por isso que incomoda ele tanto. Os psicólogos chamam isso de efeito espelho. Então é como se ao ver o outro sendo assim, eu me visse sendo assim. Eu não gosto. E ao invés de tentar mudar na gente, a gente tenta mudar o outro, o que também é loucura, porque cada um só muda a si mesmo. E o benfeitor então respondeu: o espírito amigo escutou benevolente e quando o silêncio voltou, apesar na assembleia, comentou bondoso: um homem trabalhador, então ele contou uma história. Um homem trabalhador depois da morte, em razão de certo relaxamento espiritual, foi colhido pelas redes de Satanás e desceu aos infernos, ralado de espanto e dor. Então o homem tinha suas virtudes, era uma pessoa bondosa, generosa, mas derrapou, teve algum deslize ali na sua encarnação, foi parar lá no inferno. Ele contou bem historinha assim, que a gente sabe que não é exatamente assim.
As pessoas têm uma preocupação como se existisse um Deus do mal que fosse maior que o Deus. Isso não existe. Porque, como uma vez disse comicamente um poeta, o diabo, entre aspas, é um poceiro nas terras de Deus. Então são espíritos que estão presos ao mal, presos ao ódio. Isso existe. E na verdade são muito piores do que o diabo. São espíritos realmente cruéis. A gente observa, por exemplo, notícias de uma guerra, a gente entende o que é isso. Espíritos que não têm a menor compaixão de matar qualquer pessoa que seja criança, mulheres grávidas, idosos, porque são cruéis. Trazem o inferno dentro de si já. E então, essa pessoa tinha suas virtudes, mas foi para lá. Lá dentro, no inferno, ele passou a ver as figuras monstruosas que povoavam o abismo. E por muitos dias consecutivos, gemeu nos tanques móveis de lava comburente. Então, como se ele tivesse sido colocado num caldeirão mesmo, Está contando a historinha para ele entender. Acostumado, porém, ao esforço ativo, pouco a pouco se esqueceu dos poços vulcânicos que o cercavam e sentiu fome de trabalho benéfico. Mas como, apesar do deslize, ele era uma pessoa que tinha trabalhos no bem, ele começou a pensar, o que eu posso fazer aqui? Eu preciso trabalhar. E aí está uma importância de se criar um hábito. Porque quando a gente cria um hábito, mais hora, menos hora, nós vamos sentir vontade daquilo. Para o mal, isso acontece também. Se nós temos um hábito negativo, por exemplo, de xingar, toda vez que acontecer alguma coisa que me leva a xingar, se eu tenho aquele hábito, eu vou xingar. Ou eu vou ter a vontade. E corrigir isso é complicado. Mas se eu tenho o hábito de orar, se eu tenho o hábito diário de fazer o bem, e eu fico um tempo sem fazer, vai chegar um momento que eu também vou sentir falta de fazer. Por isso é importante também a repetição. Ela não basta. É necessário também que a gente faça, além do hábito, com amor. Que a gente coloque sentimento naquilo. Mas o hábito já nos ajuda. E o ajudou. Então ele estava ali no caldeirão do diabo, por assim dizer, e sentiu vontade de trabalhar. Eu queria entregar uma cesta básica. Eu queria, poder varrer o centro. Queria poder fazer alguma coisa. E ele começou então a procurar serviço no inferno. Arrastou-se dificilmente para fora da caverna em que ele estava, até a cintura, e depois de perambular pelas margens à maneira de um réptil, como se ele fosse uma cobra rastejando assim para sair, encontrou um diabo menor. Então ele saiu dali e encontrou um espírito do mal, mas não era tão mal assim, era um diabinho, com o braço desconjuntado. E deu-se pressa em socorrê-lo. Então ele saiu daquela caverna onde ele estava lá, cheio de lava de vulcão. Saindo dali ele encontrou um espírito maléfico, que estava com o braço quebrado, o braço torto ali. E falou, peraí, deixa eu te ajudar. Deixa eu desentortar esse seu braço aqui, deixa eu te ajudar. Ajudou o diabo menor. Esforçou-se, ganhou posição sobre uma trípode que se destinava ao arquivo de velhas tridentes esfogueadas e agiu tecnicamente restituindo-lhe o equilíbrio. Então, ajudou outro que encontrou ali. O perseguidor, algo comovido, também ajudou ele com aquele tridente, Algo comovido, incumbiu-se de melhorar-lhe a ficha. Ou seja, aqui o diabo ficou tocado. Bom, peraí, você me ajudou. Vou melhorar a sua ficha, Vou tirar você dessa caverna aí. O prestimoso internado pediu permissão para... desculpa, eu errei aqui. Daí, há momentos, uma sereia perversa
passou exibindo defeituosa túnica, como quem se dirigia às zonas festivas. A gente sabe, por exemplo, no mundo espiritual, existem espíritos muito ligados às questões carnais, por assim dizer, né? Que eles ficam procurando esses tipos de festas, né? E ele então viu uma pessoa como se fosse um carnaval, né? Fantasiada ali de sereia com a roupa estragada, e falou: não, vou te ajudar. Mas um espírito perverso, uma sereia perversa. Vou te ajudar. Foi lá e ajudou aquele espírito complicado. O prestimoso internado pediu permissão para ajudá-la, afirmando haver trabalhado no Instituto de Beleza Terrestre. E tantos laçarotes lhe aplicou a vestimenta que a criatura diabólica se afastou reconhecida. Na hora que ele ajudou ela, apesar dela ser um espírito perverso, ela ficou grata. Opa, muito obrigado. Continuando a arrastar-se, encontrou um grupo de condenados a cavar profunda cisterna. Cisterna é um buraco, né, que você cava ali para colocar a água. E conhecedor que era do problema, forneceu-lhes valiosas instruções. Então, olha, vocês estão tentando cavar esse buraco aí? Isso tudo no inferno, viu, gente? Eu vou ajudar vocês, porque eu entendo um pouco de como é que funciona, como é que faz uma cisterna e tal. Foi lá e ajudou mais um pouco no inferno. Encorajado pelos elogios de todos, seguiu o caminho para adiante, no pavoroso domínio de que era prisioneiro. Encontrando um gigante do mal, caído por terra a vomitar lodo e sangue, depois de conflito feroz com um poderoso inimigo mais vigoroso em brutalidade. Então ele andou mais um pouco e encontrou como se fosse, né, um monstro, né? Porque a gente, não sei se todos sabem, mas por que esses espíritos têm essa forma? Porque o corpo espiritual, ele é moldável. Diferente do corpo físico, quando você exala maldade, o corpo começa a se transformar numa monstruosidade, né? Por outro lado, se você também emite luz, você emite cores, né? Você emite energias para as pessoas. E ele encontrou então esse gigante diabólico que havia acabado de lutar com outro e havia, no bom português, apanhado, né? E estava ali agora vomitando lodo e sangue. Ele parou e falou: não, eu vou te ajudar. Vem cá, meu irmão, vem aqui que eu vou cuidar de você. O dedicado colaborador do bem apiedou-se dele e guardou-lhe a horrenda cabeça entre as mãos. Pegou a cabeça do bicho, pôs assim nas mãos, deu um passe nele, né? Como não possuísse adequado material de socorro, soprou-lhe ao coração com desejo ardente de infundir-lhe novo ânimo. E, com efeito, o gênio maléfico despertou sensibilizado e contemplou com enternecimento que lhe era possível. Então, o monstro ficou tocado, assim, e ficou olhando para ele, enternecido, contemplando, né? Por que você me ajudou, será? Sem dizer nada. Ficou ali, num gesto, num olhar de gratidão. A fama do piedoso sentenciado espalhou-se, e um dos grandes representantes de Satanás chegou a solicitar-lhe os serviços num caso difícil, em que se fazia imperiosa a colaboração de uma pessoa competente, humilde e discreta. Então começou a correr no inferno a notícia de que tinha um homem lá que ele estava assim, você podia chamar ele, não faz tudo, né? Você chama, conta com ele, liga para ele, fala com ele que ele vai te ajudar. E até um dos secretários do Satanás, quer dizer, um espírito altamente trevoso, chamou ele e pediu ajuda numa determinada questão ali que ele precisava. Com tamanho acerto, agiu o encarcerado, que a direção do abismo, ou seja, a direção do inferno, conferiu-lhe o direito da palavra.
Então deram a palavra a ele. E o trabalhador, lembrando o ensinamento do mestre, que determina seja dado a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não afiançou de público que os demônios deviam ser multiplicados. Mas começou a dizer que os gênios das sombras eram grandes senhores, naturalmente por vontade do Eterno, e que deviam ser respeitados em seus tronos, de borralho luminescente, acrescentando mais, que tanto quanto o buril, que aperfeiçoa a pedra, é honrado pelo ingrato labor que desempenha, assim também os diabos deviam ser reverenciados por benfeitores das almas, lapidando-as para a espiritualidade superior. Então, a hora que ele deu a palavra, ao invés dele virar e falar: olha, vocês tudo aqui estão errado. Vocês são uma corja, né? Vocês são a pior espécie que existe na humanidade. Porque, de fato, eles eram. Se nós estamos falando do inferno, né? Ainda que figuradamente, nós estamos falando de espíritos que estão travados no processo de evolução há milênios. Milênios. Existem espíritos, é raro, mas existem espíritos que estão travados há 5.000 anos, parados no mal. Ou seja, não é que faz o mal sem querer, como a maioria de nós. Faz por querer e tem gosto em fazer. Mas ele está falando aqui o seguinte: olha, mesmo vocês sendo mal, vocês são instrumentos da lei divina. Porque, como disse Jesus, é necessário que venha o escândalo. Mas ai daquele por meio de quem o escândalo venha. Então é claro que a lei divina remaneja esses espíritos nos locais onde eles reencarnam, que são necessários àquela população que os recebe e também ao adiantamento deles. Então, de todo o mal, Deus tira o bem. Por isso que o mal nunca consegue vencer no final das contas. Todas as vitórias do mal são temporárias e elas têm um prazo de validade. Porque daquele mal, o tempo, que é o grande aliado divino, tirará o bem. Não é que Deus quer que o mal aconteça, mas uma vez que nós escolhemos, isso está no nosso livre-arbítrio escolher. Esses espíritos escolheram esse caminho. Não foi Deus que quis assim, como a gente acha. Eles quiseram. A lei divina permitiu. É claro que eles vão colher também esse mal. Aliás, só de embrenhar pelo mal já está colhendo um pouco. Porque você não tem paz. Você não é feliz. Então esses espíritos vão resgatar. Mas Deus usa esses espíritos para que nós resgatemos o nosso. Então é mais ou menos assim: eu saio de casa hoje para assaltar alguém. Eu já estou determinado a fazer aquilo. Eu vou assaltar. Ninguém sabe. Deus sabe. A espiritualidade sabe. Mas já que eu vou assaltar, que eu não assalte qualquer um. Eu assalte alguém que precise naquele dia passar por uma prova que tem a ver com isso. E que geralmente está no passado desse espírito. Então é assim que de um mal Deus tira o bem. E esse que assaltou, por sua vez, lá na frente também, né, colherá os frutos daquele mal que causou. Então, para a gente entender como funciona o mecanismo da lei divina, aquele que sofre o bem está fechando um círculo de resgate de um mal que ele começou lá atrás. Aquele que está praticando o mal, falei bem ou mal? O mal, então tá certo. Aquele que está praticando o mal está iniciando um círculo de resgate. Também vai resgatar. Mas se ele pratica para o outro, aquele outro está fechando o círculo dele. Não sei se deu para entender. É assim que a lei divina age. E disso se tira um bem. Porque o outro precisa passar por aquilo. E às vezes precisa treinar o perdão, precisa treinar a paciência. Não é que Deus quer, mas Ele permite. A sua lei é perfeita. E quando a gente começa a observar
muitas vezes em uma encarnação não dá para observar isso. Mas quando a gente observa a vida de um espírito ao longo de 2, 3, 4 encarnações, a gente começa a ver como a justiça divina age. E Emmanuel tem uma frase fantástica dizendo: Deus não usa a violência, Ele usa o tempo. Então todos esses que hoje, 2023, estão causando guerras, acreditem, já estão predestinados pela própria lei divina a também sofrerem as consequências do mal que estão causando. É uma fatalidade. Porque a lei divina nos entrega aquilo que nós damos a ela. Se eu dou coisas boas, eu colho coisas boas. Se eu não dou coisas boas, eu também não colho coisas boas. A lei divina, ela é neutra. Ela é imparcial. Ela age de acordo com o que a gente entrega a ela. E é o que ele está falando aqui para os diabos. Vocês são instrumento divino. Então, de alguma forma, mesmo fazendo mal, né, vocês estão, entre aspas, colaborando. E aí eles ficam comovidos. Olha que interessante. Multiplicando pregações de amor, obediência e esperança, fez-se querido de todo o povo das trevas. Ele ficou querido no inferno. Imperando nas almas das vítimas e dos verdugos. Desde então, com assombro comum, o padrão de sofrimento no inferno começou a baixar. O inferno começou a mudar. O inferno começou a ficar um inferninho. O padrão de sofrimento diminuiu. As almas atormentadas, olha isso. As almas atormentadas adquiriam vasta paciência. Eles começaram a ter paciência. As imprecações e as blasfêmias foram atenuadas, então eles pararam de reclamar. Começaram a parar de blasfemar, de xingar. Os gemidos quase desapareceram. E os próprios algozes multisseculares, ou seja, aqueles espíritos que estavam ali há séculos, se comoviam inesperadamente aos primeiros vagidos, quer dizer, um choro, né, da piedade que lhes nascia no peito. Pela primeira vez, espíritos que faziam o mal há séculos começaram a sentir piedade. Alterou-se a situação de tal maneira que Satanás, em pessoa, veio observar a mudança. E depois de informado quanto aos estranhos acontecimentos, ordenou que o trabalhador fosse expulso. Olha, sai daqui que você está atrapalhando o inferno. Você está desvirtuando aqui. Nós estamos aqui para fazer o mal. É para sofrer. É para chorar. Então Satanás não foi tocado, né? Na hora que ele estava vendo os outros serem tocados, falou: não, peraí, aí já é demais, né? Some daqui. Expulsou ele do inferno. Naturalmente, aquele homem estaria no inferno em razão de algum equívoco, e a permanência dele no trevoso país de que era soberano perturbava-lhe os projetos. Então Satanás pensou assim: não, você deve ter vindo aqui porque São Pedro errou e mandou você para cá. Então você some daqui. Aqui é lugar de maldade. Desse momento em diante, o servidor do trabalho digno fez-se livre, colocando-se na direção do reino da paz. Então ele subiu. Nesse ponto, o guia espiritual interrompeu a história, que era uma historinha que ele estava contando. E talvez porque Delfim Mendes o contemplasse expectante, riu-se bondoso e concluiu: você, Delfim, sente-se na terra como se estivesse no inferno. Pense, fale e procure agir como se fosse no céu. E o próprio mundo
restituirá você ao paraíso. Compreende, meu filho? O irrequieto companheiro enterrou a cabeça nas mãos alongadas e não mais respondeu. Por que eu quis trazer essa historinha? Vocês viram que ele não escreve fácil, né? Acho que a gente precisou ir fazendo alguns comentários aqui. E é claro, né, gente, que pelo amor de Deus, isso aqui é uma historinha, é quase que uma fábula, né? Uma anedota, não é que teve esse diálogo, não é que isso aconteceu, né? É apenas uma história que o benfeitor contou para que ele pudesse tirar a lição principal, que é qual? Não importa se você deu fim, se nós estamos no inferno, porque se estivermos, nós vamos transformá-los. Porque é isso que o bem faz. É isso que a luz faz com a escuridão. Ela age até expulsar totalmente a escuridão. Antes de vir para cá, nós fazíamos o culto do Evangelho no lar, todas as quintas-feiras, faço com a minha avó, que ela tem o culto das 6 horas dela. Saiu a mensagem sobre o amor, de Fenelon, no capítulo 11. E Fenelon diz assim: o ser mais atrasado da Terra pensa na pessoa que você acha pior. Você fala não, só pensa. Essa pessoa, ela é tocada pelo amor. Ainda que ela não manifeste para que todos vejam. Ainda que ela não diga nada. O amor sensibiliza o maior dos criminosos. E o amor educa. Porque a gente está acostumado a agir da seguinte forma: eu ajo de acordo com o que você age. Então, se você sorriu, eu sorrio. Se você fechou a cara, eu fecho a cara. Se você me deu um tchau, eu te dou tchau. Então, eu não ajo, eu reajo. Mas quem procura ser cristão, ele age. É diferente. Não importa o que o outro vai me entregar. Eu vou entregar o melhor porque eu quero ser melhor. Eu vou entregar o melhor porque o meu mestre me pede, o meu mestre me ensina que eu faça o melhor. E ao fazer isso, acontece, entre aspas, uma mágica. Sem precisar dizer nada, as pessoas ao redor começam a reparar e mudar também. Elas começam para melhor. Elas começam a perceber as desvantagens do mal. Porque uma vez perguntaram a Chico, é claro que aqui ele falou, né? Vocês fazem o mal, vocês ajudam a lei divina, não? É claro que isso é uma expressão que ele usou. Porque uma vez perguntaram a Chico, Chico, que benefício se tira do mal? Ele falou, nenhum. Nenhum. Só remorso. Só que quando a gente faz, acontece uma coisa estranha, que tem a ver com o nosso atraso. Eu acho que todos já sentiram isso. É você fazer um mal achando que você está certo. Os piores erros que a gente comete é porque a gente acha fielmente que a gente está certo. E Paulo, por exemplo, apedrejou Estevão. Sabe por quê? Porque ele achava que era o certo. Ele achava que Deus queria que ele apedrejasse. Só que ele estava errado. Deus nunca pediu isso para ele. Isso foi coisa dele. Do fanatismo religioso dele. Dos sentimentos errados dele. E quando ele percebeu, ali na estrada de Damasco, meu Deus, o que eu fiz? Senhor, me perdoa. Primeiro que Deus não tem que perdoar porque não foi ofendido. É a própria consciência que não nos libera.
Mas quando a gente age no bem é diferente. Porque quando a gente começa a agir no bem, a gente começa a se deixar envolver por esses espíritos que já fazem o bem. E nós começamos a ser instrumentos da vontade divina. E aquilo que parecia que não ia mudar nunca, começa a mudar. Tive uma colega de profissão que trabalhei com ela. Primeiro ano que eu fui trabalhar, eu tive um primeiro ano, que eu trabalho com até o 5º ano, né? Sou pedagogo. Então, primeiro aninho é alfabetização. Eu tinha um primeiro ano, ela tinha um outro. E eu entendi por que a vida me colocou do lado dela. No primeiro ano de trabalho meu. Que é para eu entender o que é um professor de verdade. Porque essa pessoa é uma pessoa tão fantástica. Que acontecia mais ou menos assim na nossa escola. Esse menino vem aqui, ó, ele já passou naquela escola, ele já foi não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Ele não obedece, ele não sabe ler, ninguém alfabetiza, o menino já tem quase 10 anos. Aí ela pegava esse menino. Com ela, ele lia. Com ela, ele não respondia. Com ela, ele obedecia. E ela não levantava a voz. Porque o amor muda para sempre. A violência, ela muda momentaneamente. Então, você dá um berro, você dá um grito, a criança, naquele momento ela para. Mas depois ela volta a fazer. É momentâneo. Agora o amor não. Uma vez que ela se sentir tocada por aquele amor e ela executar a mudança, é para sempre. É por isso que Jesus não nos obriga a segui-lo. Ninguém está obrigado aqui. E nunca vai obrigar. Porque a adesão ao bem tem que ser voluntária. A gente tem que querer. E isso faz toda a diferença. Eu tenho que querer ser bom. Ninguém vai me obrigar. A lei divina, como a gente disse, vai trazer de volta o mal que eu fiz. Mas isso não é obrigação a fazer o bem. Tem gente que recebe de volta o mal que fez, vai lá e faz de novo. E fica nisso. Né? E fica nisso. Encarnações, encarnações, encarnações. Ele faz o mal, recebe o mal. Faz o mal, recebe o mal. Faz o mal, recebe o mal. Não sai disso. Até que o Espírito fala, chega. Eu quero ser melhor. E eu quero ser melhor apesar de onde eu estou. Porque a partir do momento que eu quiser ser melhor, essa história é muito simbólica. Nós começamos a perceber o inferno que é em volta. Nós começamos a perceber as forças contrárias fora e principalmente dentro de nós. Dos velhos hábitos. Das velhas deficiências morais e espirituais que trazemos. E a gente percebe dentro de nós sombra e luz. Mais sombra do que luz. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. E a gente não tem que esperar mudar as coisas de fora para mudar. Porque tem gente por aí esperando um novo governo. Tem gente esperando que vai ser só quando Jesus voltar de novo. Para melhorar quando, né, acontecer alguma coisa, arrumar um casamento, né, arrumar, sei lá, ganhar na Mega Sena. Alguma coisa acontecer de fora, aí eu vou ser feliz. Aí eu vou estar bem. Não é assim que funciona. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Repara a semente. Quando você enterra ela, a gente enterra a semente. Parece que é quase um velório, né? Ela foi para debaixo da terra. Morreu. Não.
Quando você acha que ela morreu, de repente, de dentro para fora, ela começa a abrir. É mágico. E é isso que a gente tem que fazer nas nossas vidas. Não é esperar mudanças que estão fora do nosso alcance. Porque a mudança do outro depende dele. Ele muda quando ele quer. E Deus respeita. Esses espíritos não estão nessas regiões não faz séculos. Não faz milênios. A espiritualidade respeita. Deixa eles lá. Pior para eles. Pior para eles. Ninguém tem obrigação de... Ninguém veio na Terra para mudar ninguém a não ser a si mesmo. Só que tem uma coisa. Quando eu me mudo, quando eu me modifico, sem precisar dizer nada, as pessoas começam a mudar também, para melhor. Porque o bem também é contagiante. As pessoas... É o que começou a acontecer no inferno. Ele começou a fazer o bem, as pessoas começaram a ser gratas. E a gratidão traz uma felicidade. A gratidão traz uma paz, uma alegria, uma euforia tão grande que só quem é grato sabe. E se eu não sei ser grato, se eu só sei reclamar, como o rapaz da história, eu não vou sentir isso. Eu não vou entender. E aí a vida vai parecer um inferno, porque ele achava que a Terra era um inferno. E a Terra não é nem uma coisa nem outra. Não é nem o céu, nem o inferno. É um planeta, é uma escola. É a nossa casa. Tem coisas boas, coisas ruins. Tem mais coisas ruins sim do que boas. Mas é a condição natural. Nós estamos aprendendo. Nós estamos evoluindo. Mas é preciso querer evoluir. É preciso querer mudar. Porque não é assim, olha, a Terra é um mundo de provas e expiações. Aí agora, gente, vamos marcar aqui, 25 de dezembro de 2032. Pronto, lá, mundo de regeneração, chegou. Não é assim. Os espíritos dizem que nós já poderíamos estar no mundo de regeneração há muito tempo. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel dá a entender que Roma, o Império, não era para ter caído. Porque aquele era o plano A da espiritualidade. Não estou falando das maldades, eu estou falando da unificação. Porque o Império une. Jesus nasceu dentro desse Império. Esse era o plano A. Só que a espiritualidade faz a parte dela. Nós temos que fazer a nossa. Naquela época, a humanidade não fez. O que a espiritualidade fez? Vamos para o plano B. Desmancha isso aí. Porque o imperador César virou mais importante do que Deus. Não deu certo. Vamos para o plano B. Idade Média. Período das trevas. Vários espíritos que estavam aprisionados em regiões também puderam reencarnar. Ou seja, depende também de nós. É uma parceria. Porque existe o livre-arbítrio. Nós temos a oportunidade de escolher. Nós não somos robôs programados para fazer sempre aquilo. Eu posso escolher romper. Eu consigo controlar o impulso. Muitas vezes eu não quero, mas eu consigo. O Divaldo fala, olha, muitas vezes o primeiro impulso que me vem, até hoje, ele diz, mesmo depois de ter feito tanta coisa no bem, às vezes numa hora de ofensa, o primeiro impulso que eu tenho é de voar no pescoço da pessoa. Sabe igual desenho assim, você pegar assim, sabe? Só que eu escolho não fazer. Ter um impulso é normal. Sentir raiva é normal. Não é normal cultivar. Não é normal escolher manter. Porque aí já é escolha. O primeiro impulso revela quem nós somos e fomos.
Mas o que eu vou fazer a partir daí revela quem eu quero ser. Eu senti raiva, mas eu vou dar vazão a essa raiva? Ou eu vou controlá-la, educá-la e substituí-la por algo melhor? Vou fazer uma prece, pedir àqueles que já venceram isso para me ajudar? Ou eu vou me deixar dominar por isso? Aí é a escolha. E todos os dias escolhemos. Todos os dias. Todos os dias, quase que a todos os instantes. E que nós possamos então escolher o bem. E se escolhermos, nós vamos ver em pouco tempo como o planeta se tornará melhor. Porque o céu não é um lugar apenas. Lá é o céu. Não. O céu nada mais é do que o reflexo do céu que já existe no coração daqueles espíritos que ali vivem. E o inferno também. Não é uma região destinada a falar, não, olha ali, naquele canto ali é ruim. Não, ali não é ruim e nem bom. Depende de quem mora. Tem a ver com o morador, tem a ver com o que a pessoa traz do lado de dentro. Porque imagina a cena. O inferno são os lixos que nós trazemos. Eu trago meu lixo e jogo aqui. Aí o outro traz, joga também. O outro traz, joga também. O outro traz, joga também. Daqui a pouco isso aqui está como? Um lixão. O inferno é isso. O que eu tenho dentro, sai. O mundo espiritual permite isso. O corpo espiritual permite isso. E se o que eu tenho dentro é bom, meu Deus, que maravilha. Que delícia. Mas se o que eu tenho dentro é ruim, meu Deus, que tormento, que inferno. Mas não é o lado de fora, é o lado de dentro. E é por isso que Jesus disse, em verdade, eu vos digo, que o reino dos céus está dentro de vós. Muita paz a todos.